E o que a gente escolheu, né, Afonso, para falar no dia de hoje? Primeiro é responder por que é tão difícil passar pelo término de um relacionamento, por que isso aqui dói tanto na gente. Vamos lá, vamos dizer como que a psicologia ajuda a gente a entender isso. E na segunda parte falaremos sobre como algumas estratégias para se lidar com o fim de um relacionamento podem ser complicadas, fazendo com que a gente amplifique o nosso sofrimento e tenha dificuldade de levar a vida adiante. Bem, e aí a terceira parte é, ok, como que a gente lida, então, diferente com o término de um relacionamento de uma forma mais saudável, afinal de contas, o que a psicologia pode te ajudar a viver melhor, a passar melhor por essa experiência. Afonsinho, que entre nós, você já passou por um término difícil? Cara, já vivi uma paixão adolescente arrebatadora que, inclusive, eu levei mais ou menos uns 3 anos para conseguir me abrir para novos relacionamentos de novo. Peraí. Essa paixão adolescente é aquela que você falou que você andava só de mão dadas com a pessoa? Foi uma semana de mão dada, foi um beijo no cinema e 3 anos para me recuperar disso. Salve, salve! Eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. Guilherme Afonso, quem somos nós, né? Por que a gente tá falando desse tema? Afinal de contas, nós somos dois o quê, Afonso? Nós somos 2 psicólogos, 2 terapeutas clínicos. E é exatamente isso. O Além do Consultório, que é esse projeto que você tá vendo aqui, é essa união entre nós dois para responder essa pergunta. Como a psicologia pode ajudar você a viver uma vida melhor? Só que é que tá. Uma das coisas é que a gente fazia isso dentro do consultório. E agora, olha o slogan, é além do consultório. Pegou, além do consultório. Então vamos lá, vamos falar sobre o primeiro ponto. Por que dói tanto, afinal de contas? Por que dói tanto isso para nós? É importante que a gente deixe claro que somos seres sociais. Para seres sociais como nós, relacionamentos são importantes. Eles têm a ver com a nossa sobrevivência, eles têm a ver com o atendimento das nossas necessidades, e não é à toa que o Freud, na sua obra Mal-Estar na Civilização, quando ele vai falar sobre as causas do sofrimento humano, ele lista mazelas do corpo, doenças, desastres naturais, mas aquele que ele considera mais desafiador acaba sendo relacionamentos sociais. Afonso, você percebeu que depois de alguns programas é a primeira vez que a gente cita o Freud aqui? Essa é a nossa primeira vez do Freud aqui, você percebeu isso? Não, o cara é um gênio. O Mal-Estar na Civilização é uma das obras mais importantes do século XX. É realmente uma obra incrível, Mal-Estar na Civilização. E por que afinal de contas, os relacionamentos podem causar tanto sofrimento? Bem, existe uma relação que é importante ser dita, que é, quanto maior a importância e a relevância de alguma coisa para nós, de alguém para nós, maior é o potencial que aquilo tem de também causar o quê? Sofrimento para nós. Então, essa relação entre a importância e então a possibilidade de sofrimento, essa relação acaba aparecendo dentro de todos os nossos relacionamentos. E os relacionamentos são tão importantes para nós justamente porque eles são grandes fontes de satisfação de necessidades interpessoais nossas. Dentre elas estão as nossas necessidades por afeto, apoio, carinho, cuidado, que são justamente atividades realizadas dentro de relacionamentos. E justamente quando essas necessidades elas não são mais acessíveis justamente pela quebra do vínculo, justamente porque há uma separação, ou seja, o relacionamento chega no fim, a gente tende a sentir então algumas dores por causa disso. Mas as dores vêm justamente pelas necessidades que não conseguem mais ser acessível aqui, ou não consegue ser mais atendida. Essas dores a gente lista como a raiva, o medo, a tristeza, a própria solidão, essa percepção de desamparo, a desesperança em relação a esse futuro, muitas vezes aumentando essa autocrítica e, querendo ou não, muitas vezes voltando esse ressentimento que a gente tem também. E os relacionamentos, no final das contas, não são só fontes de atendimento de necessidades. Eles também acabam interferindo na nossa noção de identidade, de quem nós somos. Isso vem desde a infância, passando pela adolescência, mas no final das contas, o que é mais importante aqui é a nossa interferência na nossa noção de identidade dentro de um relacionamento amoroso ou íntimo. A gente começa a fazer uma definição de eu que às vezes pode ser um pouco restrita e no final das
contas, gerar bastante dor e sofrimento. E aí, o que a gente faz para lidar então com esse sofrimento que vem da origem das necessidades não atendidas ou do sofrimento que vem dessa imagem que fica comprometida, dessa autoimagem que é criada após um término? Bem, a gente começa a desenvolver algumas estratégias para lidar com isso e às vezes essas estratégias não são tão funcionais. Bora lá, bora falar disso. E a primeira grande armadilha tem a ver com as nossas emoções. A gente já comentou algumas vezes aqui no Além do Consultório que nós não temos controle sobre as nossas emoções. Elas são a revelia do nosso controle, então elas aparecem, mas não há controle sobre o aparecimento delas, a intensidade delas, a frequência delas, conteúdo delas, mas há um controle sobre o que a gente faz na presença delas. Exatamente, Fábio. Vocês vão perceber que no núcleo da nossa dificuldade de lidar com os sentimentos relacionados ao término de um relacionamento está como nós nos relacionamos com essas experiências afetivas e não necessariamente na existência dessas experiências, porque a dor, o sofrimento de um término é inevitável, dada a importância desses relacionamentos para atender às nossas necessidades, mas, no fim das contas, como a gente se relaciona com essa dor é o que pode trazer grandes problemas para superar o término de um relacionamento. Por exemplo, né, quando as pessoas sentem saudade, ela ainda então vai criar um pensamento que é, então eu ainda amo essa pessoa, então se eu sinto alguma coisa para essa pessoa, ainda há uma certa afetividade, ainda vejo com bons olhos, quer dizer então que eu não superei o término, que ainda estou preso a essa pessoa, né? Se por acaso eu lembro com alegria de alguns momentos que a gente teve junto, então não poderei ser feliz com mais ninguém, porque só com aquela pessoa era feliz, afinal de contas, aqui. Quantas vezes a gente ouve isso, né, Afonso? As pessoas sentem alguma coisa ainda em relação ao outro, logo, eu não poderei, então, viver isso com mais ninguém, porque eu ainda estou preso a outra pessoa, afinal de contas. Exatamente. Às vezes, se eu sinto ciúmes daquela pessoa, é a constatação de que eu ainda amo. Às vezes, eu sinto saudade, inclusive, de alguém que me fez muito mal, e eu posso ter pensamentos de que, com certeza, deve ter algo de errado comigo para sentir saudade de alguém que me fez tão mal. E por fim, a gente pode pensar que se ainda existem tantas emoções relacionadas a essa pessoa, isso é sinal de que eu tenho que voltar com ela, né? Porque eu ainda amo. E isso não é necessariamente verdade. Exato, porque, de novo, como o Afonso disse, o problema não está em ter algumas emoções, como saudade, ciúmes, algum tipo de afetividade, sentir uma alegria ainda em relação a alguém. O problema não está em sentir isso, mas está muitas vezes no significado que a gente está dando para isso. Olha essas interpretações que estão sendo feitas. E o pior, que muitas vezes é a partir dessas interpretações que a gente vai dando para isso, a gente começa a desenvolver alguns comportamentos para lidar com esse desconforto, para lidar com essas ideias aqui. E a estas formas de como se lidar com estes sentimentos aversivos ou com esses desconfortos, nós damos um nome de estratégia de evitação. Diz respeito à tentativa de evitar ao máximo sentir a dor ou desconforto. Um dos exemplos de estratégia de evitação é começar um novo relacionamento o mais rápido possível para controlar os sentimentos que você tem pelo ex. Isso é muito comum como uma estratégia da tentativa de controlar a dor. E quando você não entra na profundidade, você quer entrar na quantidade. E quantas vezes as pessoas vão desenvolver aquele comportamento de encher a vida dela de rolê, ela marca um compromisso, o outro, às vezes com a família ou com os amigos, enfim, ela tá sempre na balada, na festividade, mas na verdade é para abafar o desconforto que ela ainda sente. Outra estratégia de evitação aqui é evitar ao máximo ir naquele restaurante, naquele parque que lembre a pessoa, evitar inclusive abrir um álbum de fotografias ou manusear lembranças, cartas, presentes que vocês trocaram para tentar não entrar em contato com sentimentos de dor ou algum desconforto. Pois é, né, Afonso? E quando a gente começa a olhar essas estratégias aqui, a gente chama elas de disfuncionais, por quê? Porque elas não têm a função de atender a tal das necessidades. Elas têm muitas vezes simplesmente a função tentativa de o quê? Diminuir o sofrimento que eu tô sentindo. Essas estratégias, elas até podem funcionar para trazer alívio a curto prazo, mas você entende quanto elas são infrutíferas, quanto muitas vezes, então, a
até corre o risco delas amplificarem o sofrimento das pessoas. E é por isso que a gente chama isso aqui de uma armadilha, porque às vezes a gente fica preso nisso como uma tentativa de solução e muitas vezes só amplifica o sofrimento. E é exatamente por isso, Fábio, que a gente pensou no Além do Consultório. A maioria das pessoas chegam até nós no consultório buscando superar um relacionamento, mas elas não entendem o que de fato está por trás. Por exemplo, essas dificuldades de se relacionar com os próprios afetos, com as próprias emoções. E nós temos a intenção e o objetivo com esse projeto levar a maioria das pessoas ao conhecimento sobre como, no fundo, essa dificuldade aparece nas nossas vidas. E, se esse conteúdo é importante para você, se inscreva no canal. Agora, pensando em solução, enquanto você pensar que superar o término de uma relação é deixar de sofrer por aquela relação, você estará em maus lençóis, porque não tem como parar de sofrer em absoluto, porque você, como dissemos anteriormente, não tem nenhum controle sobre as suas emoções. Nós vamos propor aqui uma perspectiva totalmente diferente sobre a superação de um término, onde não é deixar de sofrer necessariamente, mas é deixar de levar em consideração aquela pessoa ou aquele relacionamento para a sua tomada de decisão e as suas escolhas de vida. Fica claro que quando a gente está falando aqui de superação, a nossa proposta não é superar o sofrimento, é superar a influência que o relacionamento ainda causa em você, para que então você continue conseguindo fazer as escolhas em direção ao que é importante na sua vida. E um destaque que a gente vai fazer no dia de hoje é o atendimento das suas necessidades, essas necessidades interpessoais, ou seja, que eu dependo do outro para serem atendidas. Exatamente. E para você conseguir criar espaço de visão dessas necessidades, você precisa, primeiramente, ter uma disposição para acolher esse sofrimento. Essa dor que é inevitável, essa dor que é profundamente humana, ela precisa ser acolhida para que você possa repousar um pouco nessa dor, para então conseguir gerar perspectiva e enxergar além da dor. Exato, Afonso. É o que a gente costuma dizer aqui no Além do Consultório. Na presença da dor, do sofrimento, dessas emoções fortes aqui, eu não ser reativo a elas, mas sim responder da melhor maneira possível. Então é isso aqui que a gente está propondo quanto a esse processo de aceitação aqui em relação a esse sofrimento. É poder responder e não ter a impossibilidade de reagir a eles. Se a gente não vai reagir, a gente vai fazer o quê, né, Afonso? Então a gente vai poder escolher em direção ao quê? As necessidades que a gente vem falando aqui ao longo do programa de hoje. Necessidades essas comum a todos nós. E uma das coisas, né, Afonso, que a gente tem o costume de falar é que a gente tem que conectar as nossas necessidades a pessoas. E no meio disso daqui, o que existe? Um contexto, ou seja, a gente cria oportunidades para que isso aconteça. Por exemplo, quando a gente está falando de afeto, apoio, encorajamento aqui, como é que eu consigo conectar essas minhas necessidades a pessoas? E é por isso, inclusive, que a gente usa um termo de rede de apoio. Quais são pessoas na sua vida social que podem atender as suas necessidades? E aí criar um contexto favorável para isso. Porque, né, Afonso, o que geralmente acontece é que muitas pessoas acham que as suas necessidades vão ser atendidas por uma única fonte, uma única origem, logo o término é um grande problema. O término gera uma grande crise quando nós sobrecarregamos aquele relacionamento específico como a única fonte do atendimento das nossas necessidades interpessoais. Exato, Afonso. E uma das coisas que muitas vezes é difícil das pessoas assimilarem é que muitas vezes o que ela está mais sentindo falta é justamente das suas necessidades atendidas e não necessariamente da figura daquela pessoa. Não é necessariamente o que aquela pessoa é, mas a função que ela ocupava dentro da sua vida. Logo, se você tem clareza sobre isso, o seu foco não está em querer trazer aquela pessoa de novo, mas em sim como atender as necessidades que muitas vezes aquela pessoa tinha função dentro da sua vida.
Obviamente, falando desse jeito, pode parecer às vezes um pouco insensível, quase como se a outra pessoa não tivesse nenhum tipo de valor, só estivesse cumprindo uma função. Mas nós queremos que vocês se sensibilizem para a ideia de que nós estamos tentando sair de uma avaliação moral, uma avaliação de bom, de ruim, e estamos tentando nos aproximar de uma avaliação funcional. É por isso que a gente chama aqueles comportamentos anteriormente descritos como comportamentos disfuncionais, porque eles não funcionam para superar adequadamente um término de relacionamento. E o que nós estamos colocando neste momento do programa é aquilo que de fato tem função para se superar adequadamente o término de um relacionamento. Conectar-se com pessoas a partir da construção de contextos para o atendimento das suas necessidades interpessoais. Lembrando que é sempre uma via de mão dupla. Não estamos falando aqui de um uso pouco empático de outras pessoas. Estamos falando sobre relações verdadeiras, relações que vão além daquela única da qual você hoje não faz mais parte. E um alerta importante para ser feito é que muitas pessoas têm dificuldades de superar términos de relacionamento. Tanto o Fábio quanto eu recebemos muitos pacientes que têm essa queixa como uma queixa principal. Caso você esteja com dificuldade de lidar com isso, esperamos que o programa de hoje seja algo que lhe traga algum tipo de informação substancial para tentar passar por essa dificuldade. Entretanto, se a dificuldade permanecer, por favor, procure ajuda, procure um psicólogo, procure um terapeuta. Exatamente. E é por isso, inclusive, que a gente fez um outro programa que era sobre a dependência emocional, que às vezes é muito difícil sair de um relacionamento, porque a gente acaba gerando essa dependência do outro aqui para esse atendimento das necessidades aqui, ou a dificuldade de lidar com os nossos sentimentos. E também um outro programa que é válido é que pode ser um sinal aí que o seu relacionamento precise chegar num fim quando os sinais aqui do ciúmes estão grandes demais. Bem, a gente também fez um programa sobre ciúmes e como isso tem tudo a ver com raiva e com medo. Obrigado por ter ficado até aqui. Grande abraço. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.